tema da mensagem de hoje é Jesus, o nosso sumo sacerdote. Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. É o mandamento mais importante para o povo judeu, chamado Shema Israel. Ouve, ó Israel. E o texto diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de toda a tua força. Diga assim: amor é o que Deus espera de mim. Diga assim: coração, fala do espírito. Diga alma, fala da mente. Diga força, fala do corpo. Nós somos seres espirituais. Eu sou um espírito que habita num corpo e tem uma mente. O que você é um ser espiritual. O que é eterno em você é o teu espírito. Deus, quando fala ao povo de Israel, ele diz: o que eu quero do meu povo é que ele me ame. Me ame com seu espírito, coração, com seu intelecto, alma e com seu corpo, força. Agora veja o padrão que Deus exige. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu intelecto, com toda a tua força. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que nunca houve no seu espírito nada que fosse dirigido para qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa e não para Deus? Tem alguém aqui cuja mente, todos os pensamentos, todos os objetivos, todas as estratégias sejam exclusivamente para Deus? Tem alguém aqui que os 24 horas do dia, as 24 horas do dia, utiliza os seus dons, talentos, exclusivamente para Deus? Essa é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que todo mundo sabe a resposta. Você diga sim ou não, vou contar até 3, aí você fala bem forte. 1, 2, 3. Isso é uma pergunta retórica. Todo mundo sabe a resposta. Ou seja, aquilo que Deus espera de nós, nós não podemos dar a Ele. Foi por isso que Deus, quando revelou através de Moisés a sua lei, Ele constituiu uma pessoa, o sumo sacerdote, para ser aquele que seja o interlocutor, o intercessor, aquele que se coloca diante de Deus em nosso favor. E Deus então dá orientações muito objetivas de como ele deveria se vestir, como ele deveria fazer, que tipo de oferta ele deveria fazer, porque no dia que ele entrasse na presença de Deus para interceder, ele tinha que estar correto para oferecer a Deus os verdadeiros sacrifícios e interceder por nós. Arão, o irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote. Mas Arão era um ser humano, e como ser humano ele tinha suas falhas. Mas na verdade Arão apontava para a pessoa de Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote. Amém? Qual de vocês aqui sabe qual foi o evento da história mais fundamental para você e para mim? Pode falar, Sueli. A cruz, concorda ou não? Porque a Bíblia diz que foi pela cruz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém ou não? Mas quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse assim: está consumado. Tudo que tinha que ter sido feito pela tua salvação já foi feito. Isto já é passado. Mas e no presente? O que Jesus está fazendo? Eu estou perguntando isso porque a gente fala tanto da cruz, né?
A cruz é o que ele já fez. E o que ele está fazendo agora? Alguém sabe o que ele está fazendo agora? A Bíblia diz que ele entrou na presença do Pai e está intercedendo por você e por mim. Amém? A Bíblia diz claramente, Hebreus capítulo 5, verso 5, 6 diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, presta atenção, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desde o momento em que Jesus entrou no Santos dos Santos, até hoje e até o fim, ele está na presença do Pai, intercedendo por você e por mim. Você não está sozinho. Tem alguém intercedendo por você agora. E é sobre ele que eu quero dizer. Não o filho que nos foi dado, não o menino que nasceu, mas o sumo sacerdote que está nesse momento intercedendo por você e por mim. Amém? Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, o autor de Hebreus nos faz uma exortação muito importante. No versículo 1 ele diz assim: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O autor de Hebreus está dizendo: olha, preste atenção, considere, olhe firmemente para o sumo sacerdote Jesus. Agora, naquele tempo, aqueles cristãos do início do primeiro século, ou da metade do primeiro século para o fim, todos eles conheciam o que era um sumo sacerdote. Eles já tinham visto no templo de Jerusalém o sumo sacerdote oficiar. Alguns deles eram até parentes. Aliás, o nome sacerdote é Cohen. Sumo sacerdote é Cohen Gadol. Cohen Gadol é grande, sacerdote grande. O sacerdote maior é o sumo sacerdote. Muitos deles tinham parentes. Até hoje você tem pessoas que têm o sobrenome Cohen. Cohen é da família sacerdotal. Eles sabiam como era o sumo sacerdote. Você sabe? A gente não sabe o que é isso. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que olhar para o sumo sacerdote Jesus para entender o que Deus tem para nós. Então eu quero que você abra comigo Êxodo capítulo 28. No livro de Êxodo capítulo 28, Moisés descreve como é que deveriam ser as vestes do sumo sacerdote. E eu vou falar de 3 aspectos que nos interessam muito aqui hoje, porque dizem respeito às 3 áreas da vida do crente: corpo, alma e espírito. Amém? Êxodo 28, versículo 7 diz assim: terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades e assim se unirá. Versos 9 e 10. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Por favor, ponha lá, é o Pedro, né? Bote para mim lá a imagem do sumo sacerdote completa. Não é um fantasma não, tá? É só a vestimenta dele. Essa é a veste do sumo sacerdote. Mas agora eu quero que você dê uma olhada aqui à direita. Quantos estão vendo 2 pedras nos ombros? Tá dando para ver aí? Essas pedras eram pedras de ônix, aquela pedra negra. E sobre elas, de um lado, 6 das tribos escritas. Do outro lado, mais 6 das tribos descritas. Pode tirar. Por que Deus mandou o sumo sacerdote entrar com uma pedra de um lado do ombro e do outro lado do ombro escritos os nomes das tribos de Israel? Alguém tem ideia do que ombro representa na Bíblia? Patente fala do quê? De autoridade.
Há um texto ainda hoje é assim, já era assim naquele tempo. Vocês se lembram de Isaías 9,6? Um menino nos nasceu. Fala da humanidade de Jesus. Um filho se nos deu. O filho não nasceu porque ele já era eterno. E o seu nome, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que isto significa? Quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus com os nomes dos filhos de Israel nos seus ombros, representa que ele estava sustentando pelo seu poder e a sua força o seu povo. Você pode estar fraquinho, mas quem te sustenta é forte. Talvez você tenha entrado aqui hoje e o diabo tenha te dito: você não vai conseguir, você não vai dar conta. Mas o Senhor falou certa vez sobre uma parábola linda, lá em Lucas capítulo 15, versos 3 a 7. E eu quero que você leia comigo. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os seus ombros e, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos aqui, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Diga para a pessoa do teu lado: você é esta ovelhinha. Sabe o que essa parábola nos ensina? Que a única coisa na vida que a ovelha faz bem é se perder. A única coisa que a ovelha sabe fazer direito é se perder. Está lá, tem 500 ovelhas, e ela está lá. Vê um buraquinho, de repente olhou, não tem mais ninguém lá. E somos nós. Mas o pastor que perde a ovelha, primeiro ele procura, depois ele encontra, depois ele a toma, depois ele a coloca nos seus ombros, depois ele se alegra, depois ele volta para casa, e depois ele dá um churrascão para celebrar: eu achei a minha ovelha. Foi isso que aconteceu no céu no dia que você entregou a vida para Jesus. Você pensa que você fez muita coisa, meu querido, você só se perdeu. Quem te procurou, quem te encontrou, quem te tomou, quem te levou para os ombros, é aquele que tem o governo sobre os seus ombros e controla toda a humanidade. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quem somos nós? Nós somos falhos. É hipócrita quem não reconhece isso. Nós não podemos agir neste mundo de acordo com aquilo que Deus merece. Mas Ele enviou o seu Filho para ser o sumo sacerdote, que fez tudo direito para consertar o erro que eu e você fazemos todo dia. O errar do homem, o levantar é de Deus. E Deus está te mandando dizer: não importa como você começou, importa é como vai acabar. Você pode ter começado como um pecador, e todos nós somos, mas se você deixar, porque qual é o trabalho da ovelha? Ele fala de arrependimento. O que significa arrependimento? Arrependimento, querido, significa literalmente se deixar levar por Jesus, se deixar ser levado por os ombros, se deixar ser levado de volta para o aprisco, se deixar ser um motivo de alegria e não de tristeza. É isso que Jesus faz pela tua vida. É isso que Ele continua a fazer por você hoje. De quem é a honra? De quem é a honra, meu querido? É de Jesus. Diga assim: Jesus me sustenta nos seus ombros poderosos. A segunda orientação de Deus no que diz respeito ao sumo sacerdote fala do peitoral.
No capítulo 28 de Êxodo, versos 15 e 21, diz o seguinte: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro, estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido o farás. E o versículo 21. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Mostra, por favor, Pedro, o peitoral do sacerdote. Estão vendo? 12 pedras, cada pedra segundo uma tribo, representando todas as pessoas. O sumo sacerdote Jesus me sustenta nos seus ombros, mas me leva em seu coração. Não é lindo isso? Às vezes a gente se sente tão pecador, tão pequeno, tão falho, tão incompetente, tão incapaz, não é? E o inimigo, o tentador, é o mesmo que acusa. Quem já não ouviu a voz do tentador dizendo: quem é você, que crentezinho fajuto? Sabe o que te representa quando o sumo sacerdote Jesus entra na presença de Deus? Uma pedra preciosa. Mas sabe o que é lindo na pedra preciosa, na apresentação dela? O realce dela está na cor preta e a luz incidindo sobre ela. O nosso mundo é pecaminoso e o pecado é escuro. Mas você e eu somos pedras preciosas de Deus. E quando a luz de Jesus incide sobre a tua vida, você vai brilhar a glória de Deus, para a honra e glória do seu nome, amém? Pode aplaudir o Senhor, pode glorificar o seu nome. E o que Deus está querendo dizer é que o nosso sumo sacerdote, ele entra na presença do Senhor, trazendo a mim e a você no seu coração. E quando Deus falou que nós deveríamos amar a Deus de todo o nosso coração, eu fiquei pensando, a gente ama muito menos a Deus, né? E na Bíblia tem 2 discípulos muito queridos de Jesus. Aliás, todos eram. Mas eles são protagonistas da história dos evangelhos. Um é Pedro, o outro é João. O nome Pedro, no original Petros ou Kefas, no hebraico, significa pedra. Pedra aponta para a lei. Pedro representa a lei. João, no original, Yohanan, no hebraico, Hanan é graça. Io é o prefixo do nome de Yahweh. João significa graça de Deus. Pedro significa pedra, lei. E quando você vê a vida dos dois, você percebe que um representou muito bem a lei. Porque Pedro dizia para Jesus: eu te amo muito. Jesus, eu vou com o Senhor. Quando Jesus começou a falar que ele ia morrer, ele falou: de jeito nenhum, eu vou estar junto, não vou deixar, eu vou até o fim. Batia no peito: eu amo a Jesus. Quando Jesus foi preso, ele negou 3 vezes. E fugiu com medo, envergonhado. E não cumpriu o que prometeu. É isso que acontece quando alguém acha que pode fazer a vontade de Deus na força do braço. João, completamente diferente. Você não vê nenhuma vez João dizendo: eu te amo, Senhor. E muita gente prega: não, mas é que João era o discípulo amado. Querido, ele não era nada especial mais do que os outros. As 3 vezes que aparece na Bíblia falando de João como o discípulo amado, adivinha quem escreveu? João. Ele se sentia amado. Na lei o cara fala: eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, e não faz. Na graça, eu sou amado, eu sou querido, eu sou especial. Quem anda na graça se sente especial. Diga para a pessoa do teu lado, fala: você tem que parar de achar que você pode. E tem que descobrir que Ele te ama, a despeito de quem você é. Amém ou não? Não é maravilhoso isso?
Agora, aquele que se sentia amado, que nunca disse para Jesus, eu vou até o fim, foi o único que estava na cruz. Quando uma pessoa descobre que é amada por Jesus, essa sim vai até o fim. Porque o amor de Cristo constrange e atrai e transforma. O que Deus está dizendo para você hoje, querido, que você não tem que ficar cocheando entre obedecer ou desobedecer na tua própria força, na tua própria capacidade. O que você tem que entender é que o amor de Jesus é tão tremendo por você, e que mesmo nos momentos mais profundos de pecado, Ele está diante do Pai, com você no seu coração, intercedendo por você, para que a tua vida seja transformada. E Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo veio peneirar a tua vida e eu intercedi ao Pai por você. E o Senhor está dizendo para você, todas as vezes que o diabo vem te peneirar, eu que tenho o governo nos meus ombros, diante do Pai, intercedendo pela tua vida. Ele te ama, meu irmão, não é pelo teu amor, mas é pelo dele, pela sua vida. Pedro entendeu isso mais tarde. Depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus encontra os discípulos no nascer do dia. Ele estava lá fazendo um churrasquinho de peixe. Os discípulos aparecem. Primeiro ele enche o bucho deles. E eu imagino que Pedro ficou incomodadíssimo naquele momento. Depois que comeram, Jesus chama: Pedro, vem cá. Ele falou: pronto, agora vem a chibata. Agora eu vou ouvir de Jesus, eu te disse. Foi isso que Jesus fez? Jesus pegou Pedro, certamente pôs ele no seu braço assim no seu ombro. E na língua original ali tem duas palavras usadas para a palavra amor. Jesus começa perguntando: tu me amas? Agapau me. É uma palavra que fala do amor mais profundo, mais sacrificial. O amor próprio da natureza de Deus. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu gosto de você. Filéu. Antes ele dizia: eu vou até o fim, eu morro, ninguém vai tocar. E hoje ele já está pianinho dizendo: eu gosto de você. Então apacenta minhas ovelhas. Jesus perguntou uma segunda vez: você me ama, Pedro? Jesus, eu gosto de você. Na terceira vez, Jesus abaixa o padrão. Pedro, você gosta de mim? Aí que ele se quebrantou mesmo. Jesus, o Senhor sabe de tudo. O máximo que eu posso te dar é um gosta. Jesus falou: Pedro, você vai ser o primeiro pastor das minhas ovelhas. Pedro achava que ele ia ser o último dos discípulos. Jesus o honra e fala: você vai ser o líder das minhas ovelhas. O amor que os homens dão é isso. Você pisou na bola, é chibata. Você errou, nunca mais. Aí vem os ditados populares: amor é que nem porcelana, rachou, nunca mais. Querido, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é rachou, eu construo. Você é como um vaso de barro, que eu quebro e faço um novo. Porque o amor de Deus pela tua vida é incondicional. E não é o teu amor por Ele que vai fazer diferença, mas é o amor dEle pela tua vida. E Ele só realizou isso para mim e para você quando Ele entrou nos santos dos santos nos céus, tendo no seu peito várias gemas, diferentes porque somos diferentes, temos brilhos diferentes, temos dureza diferente. E o que a Bíblia diz é que Ele não escreveu sobre elas, Ele gravou sobre elas para que ninguém pudesse apagar. Ninguém pode arrancar o nome do teu nome do livro da vida, porque nesse momento Jesus está lá diante do Pai intercedendo por você. Segunda área que eu coloco, que ele apresenta aqui: coração. Mesmo que o meu amor seja falho, o dele é pleno. Embora nós sejamos muitos aqui, Ele não nos trata por atacado. Ele nos conhece pelo nome e diz: vinde para mim,
amados e benditos do meu Pai. Esse é o sumo sacerdote que intercede por você e por mim. O terceiro aspecto que é importante nós mencionarmos aqui, na veste do sacerdote, é a tiara de ouro. Os versos 36 a 38 de Êxodo 28 dizem o seguinte: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras e sinetes, santidade ao Senhor, Kodesh Leiahue, Leadonai. Atá-las-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, o primeiro sumo sacerdote, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante ao Senhor. Diga assim: para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Coloque lá, por favor, a figura da tiara. É esta tiara de ouro. Ouro na Bíblia fala de um metal nobre, puro, escrito na testa do sumo sacerdote: santidade ao Senhor. Pode tirar. Você sabia que Deus se importa mais com a intenção que está no teu coração do que propriamente com o que você faz? Às vezes uma pessoa faz uma coisa boa, mas o coração dela está sujo, está impuro. Jesus teve certa vez um confronto com os fariseus, e ele começou dizendo: olha, vocês ouviram o que os antigos disseram: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer pessoa que olhe e deseje no seu coração a mulher de outro, adulterou. Você já adulterou alguma vez, meu querido? Quantos de nós encontramos dentro de nós pensamentos que não são puros? E Deus está dizendo: olha, não adianta nada entrar entregando algo para mim se a tua mente estiver impura. Não sobrou ninguém. Mas olha o que a palavra de Deus diz, meu querido. Preste atenção. O mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 10, nos versos 19 a 23, ele vai falar para as pessoas o seguinte: olha, por causa daquilo que Jesus fez, eu quero que vocês tenham coragem de entrar no Santos dos Santos. E lembrem-se, o Santos dos Santos era um lugar tão santo, que se o sumo sacerdote entrasse lá dentro, sem estar direito na presença de Deus, ele caía morto. Alguém aqui teria coragem de entrar num lugar assim? Se tiver um pecadinho, você vai cair morto. Ó, eu sei que se tivesse aqui esse negócio, essa igreja estaria vazia. Só de medo de dar uma passada de perto. Não é isso? Mas olha o que a Bíblia diz para você. Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, diga coragem, para entrar nos santos dos santos. Como assim? Pelo sangue de Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim: se cobre do sangue. Pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E aí ele diz: e tendo grande sacerdote, ou sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, diga Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Diga para a pessoa do teu lado: não tenha medo, pode chegar. E ele diz assim: tendo o coração purificado de má consciência. Vejam que ele diz, ele não fala tendo o coração puro. Coração puro você nunca vai ter nesse mundo aqui. Mas você pode ter o coração purificado. Vocês querem entender como é que funciona? Quando o sumo sacerdote Jesus entrou, o Salmo declara essa entrada triunfal.
Quando diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Está falando da entrada de Jesus depois da ressurreição, nos santos dos santos, para apresentar o seu sacrifício por você e por mim. E lá na eternidade, os anjos se encheram de júbilo e de canto, porque estava entrando o sumo sacerdote, sustentando o nosso nome nos seus ombros, levando-nos no seu coração, e com a mente purificada, para purificar os nossos pensamentos. Não são os teus pensamentos, mas os do Senhor. Quando Deus, meu querido, isso é que a Bíblia chama teologicamente de substituição. A justiça que era dele é minha, a condenação que era minha é dele. Os pensamentos impuros que eram meus, ele recebeu a condenação. Os pensamentos purificadores que eram dele, purificaram as minhas más consciências, a minha má consciência. É isso que o autor de Hebreus diz: vamos chegando, com coragem, vamos entrar nos santos dos santos. Por quê? Porque quem prometeu é fiel. Agora, por que tantas pessoas vivem uma vida miserável? Porque não entenderam. Em algum momento, vibram e vão lá e andam na graça. Graças a Deus, meus pecados são perdoados. Aí vem o diabo, sopra, o cara corre de volta para a lei. Ai, Senhor, como está pesado, eu não consigo vencer. Aí vem o Espírito Santo, fala ali, pula de volta para a graça. Ai, glória a Deus, Jesus me perdoa. Onde é que você quer andar? A lei é pesada. Você vai ser condenado. Ande na graça. Porque a graça traz o brilho sobre nós que somos as pedras. Mas o brilho é do Senhor. É por isso, queridos, que se você vir algum líder espiritual se enchendo, se ufanando, mentira, hipócrita. É barro, é pecador igual todo mundo. Nós somos tudo do mesmo barco, é tudo podre. A diferença é que alguns dizem: eu fui alcançado pelo Salvador. E a Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Por isso que o apóstolo Pedro foi transformado. Enquanto ele achava que ele amava Jesus, ele traiu. Quando ele descobriu que Jesus o amava, mesmo quando ele pisava na bola. No fim da sua vida, ele foi preso pelos romanos, e os romanos foram crucificá-lo. Ele falou: vai me matar? Eu só peço uma coisa: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Me crucifica de ponta cabeça. E ali estava aquele homem mais fraco, pela sua idade que era avançada, mas cheio da alegria de saber qual era o destino, o encontro com o Senhor. Querido, se você tem a Jesus, quantos aqui creem em Jesus? Diga: eu creio em Jesus. Sabe o que Jesus disse para você? Quem crê em mim tem a vida eterna. Não é terá não, é já. Você pode bater no peito. Isso é uma loucura para os ímpios. Eles não entendem. Como? Você é muito petulante. Eu tenho a vida eterna. Diga: eu tenho a vida eterna. Lá no Éden, o Gênesis mostra como foi que o espírito de Lúcifer enganou o primeiro homem. E a Bíblia, todos vocês conhecem. A tentação, na verdade, ela pode ser descrita como uma tentação em 4 áreas diferentes. São 4 proposituras diferentes. A primeira coisa que Satanás faz é lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Ele diz assim: foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Será?
Ele disse que vocês não podiam comer do jardim, do fruto da árvore do jardim. A segunda dúvida que ele lança é sobre a bondade de Deus. Quer dizer que você não pode comer de toda a árvore? Aquilo era um teste. Vocês não podem comer de toda a área, de toda a árvore. Ou seja, ao invés dele falar, olha, vocês têm zilhões de frutas, ele falou, você não pode comer de tudo. Diga assim, primeiro, dúvida sobre a palavra. Depois, dúvida sobre a bondade de Deus. Em terceiro lugar, dúvida da autoridade de Deus. Ele disse que vocês vão morrer? Será? Será? E por último lugar, ele lança dúvidas sobre o plano de Deus. Não é nada disso que ele falou. Vocês vão ter os olhos abertos. Diga em primeiro lugar, dúvida na palavra, dúvida na bondade, dúvida da autoridade, dúvida do plano. Aí Deus mandou Jesus e Jesus consertou tudo. Mas ainda hoje, ele usa a mesma estratégia. A primeira dúvida que ele lança é na palavra. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é um absoluto, né? Sim ou não? Absoluto. Ab, fora. Soluto, aquilo que não pode ser dissolvido. Fora de qualquer coisa que se dissolva. Se Jesus disse, eu sou o caminho, todos os outros não são. Aí o diabo fala, será? Dúvida na palavra. Segundo lugar, dúvida no quê? Da bondade. Você entrega a vida para Jesus. Quantos já entregaram? A Bíblia vai lá e diz que teu nome está escrito no livro da vida. Aí vem o diabo e fala, será que você está salvo mesmo? Quem já teve dúvida da salvação? Quem já ouviu aquela vozinha? Ah, vai nessa. Vai acreditando que você vai ver a surpresa que você vai ter lá. Em terceiro lugar, duvida da autoridade. Quando Jesus recebeu um enfermo que veio pelo telhado, ele virou para o jovem e falou, jovem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus ficaram tudo irritados. Quem é esse que tem autoridade para perdoar pecado? Jesus falou, o que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer, toma tua cama, levanta e anda? E o homem saiu andando. Diga para a pessoa do teu lado, não importa o que você tenha feito. Se Jesus disse que você está salvo, você está. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Querido, a graça de Deus sempre será maior do que a força do pecado. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. E a salvação só pode dar e conceder quem tem autoridade. O diabo diz, não creia na palavra. Depois ele diz, não creia na bondade. Depois ele diz, não creia que ele tem autoridade. E por último, ele cega. Lá no Éden ele diz, seus olhos vão ser abertos. E agora a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E as pessoas ficam se tateando como cegos procurando o caminho, quando o caminho está diante de nós. Ande por ele, meu querido. É claro que Deus espera que a gente vá deixando o pecado e caminhando em direção à sua vontade. Mas Ele não te ama menos quando você erra, e não te ama mais quando você acerta. Ele te ama absolutamente, porque a sua essência é amor.